somente, filho. Boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler Apocalipse 20, capítulo 1. É a escritura que o irmão Brano usou na mensagem A Chave para a Porta. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, pelo esse privilégio que o Senhor nos deu de poder ter essa palavra, ó Pai, de poder ter essas chaves nas mãos, ó Pai, para abrir o que nós quisermos, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelo profeta, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por esta mensagem. Em teu santo e precioso nome nós te agradecemos por tudo, Jesus. Amém. Vamos ouvir o hino.
Amém. Graças a Deus. Eu gostaria de começar lendo esses destaques aqui que nós ouvimos ali no dia 7, em Campinas. O destaque é esse: o companheirismo com Deus vai resolver todos os seus problemas. O companheirismo com Deus vai resolver todos os seus problemas. Nada pode produzir isso que você precisa, mas há um Deus eterno que andava com Adão e Eva que pode te ajudar. Eu não tenho segunda opção, é somente essa. Eu tenho isso em nome de Jesus. Nós não temos uma outra via de escape. A única coisa que nós temos é essa. Não temos uma segunda opção, é somente essa. Quando Ele vê você agradecendo todos os dias por aquilo que você ainda não tem, Ele te dá. Né? Aqui na mensagem A Chave para a Porta, a irmã Brana fala sobre isso. E esse é um segredo, você agradecer por aquilo que Deus vai te dar. E muitas vezes nós temos dificuldade até de agradecer pelo que Deus dá. A saúde, a vida, às vezes estamos tão corridos que nem lembramos de agradecer isso. Mas devemos inverter, começar a agradecer tanto pelo que Ele deu, quanto pelo que Ele vai dar. Independente do que seja, veio no seu coração, agradeça, que Ele vai confirmar aquilo. Porque tem outro destaque aqui, ó, que ficou bem batido esses dias, né? Seja o que for que Deus conduzir a sua alma a crer, isso é seu. Então não importa, se Deus levou a você crer, não importa, o pastor Cleomar disse, não importa quão ridículo seja, desceu no seu coração, aquela chavinha virou, é seu. Basta apenas crer. Então, quando você agradece todos os dias por aquilo que você ainda não tem, Deus pega e te dá. Porque Deus é um pai justo. A criança, ela consegue o que ela quiser do pai, se ela for inteligente, se ela souber pedir para o pai. Porque nós não temos uma segunda opção. Para quem que o filho vai pedir? Para quem que a esposa vai pedir? Aquela esposa, aquele filho, ele depende, vai pedir para o pai. E ele chega com todo o carinho, pede, e o pai vai fazer de tudo para poder realizar aquilo, que é uma coisa boa que o filho está pedindo. Então, se nós chegarmos a Deus e pedirmos a Ele com sabedoria, para Ele nos encher com o Espírito Santo, com humildade, porque não é a nossa condição, mostrar para Ele que não é a nossa condição, que nós não temos condição, e falar para Ele, conversar com Ele como um amigo mesmo, que nós não temos para onde correr, nós não temos uma segunda opção, Ele vai entrar em cena a nosso favor. Outro destaque aqui, ó. A preocupação é atributo da incredulidade. Você se preocupar, a preocupação é porque você não creu ainda no Deus que você tem. Então, ela é atributo da incredulidade, a preocupação. E uma preocupação, se ela persistir, ela se torna um medo. E não podemos deixar nem preocupação podemos ter, quanto mais deixar ela se tornar um medo. E essa ansiedade, e acaba se tornando uma depressão. Mas agora você fala, como fugir dessa ansiedade? O mundo hoje está mergulhado na ansiedade, na preocupação que gera ansiedade, que gera medo, porque eles não têm isso aqui. Olha, aí você fala, como que eu vou fugir dessa ansiedade? Não tem outro jeito, nós não temos uma segunda opção. Aí você abre a sua Bíblia e fala bem assim, ó, começa a ler aqui, ó, Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente
na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que as montanhas se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E aí você vai lendo, e aquela ansiedade vai indo embora, vai deixando você, porque o mundo está ansioso, mas nós estamos na contramão do mundo. Tem um destaque aqui, depois nós vamos voltar nele. Esse aqui, ó. Eles não têm ideia do que nós temos, do que nós estamos vivendo aqui dentro. O mundo, irmãos, jovens, as crianças, não tem ideia, não faz ideia dessa segurança que nós temos. Nós não estamos nem aí para governo, tanto faz. Nós estamos nem aí se o mundo está em guerra, se não está. Nós temos uma mensagem, nós temos um profeta. Então, eles não fazem ideia do que é isso, eles não fazem ideia do que é um companheirismo, uma amizade de verdade. Eles só é mundanismo. Eles não fazem ideia do que a gente tem aqui, por isso nós devemos valorizar isso, né? Esse aqui também, esteja em companheirismo com Deus e descanse. Você não precisa se arranjar, Ele provê tudo. Então nós não temos que arrumar um jeitinho, dar jeitinho para as coisas. A nossa única, exclusiva preocupação é colocar nas mãos de Deus, e Ele vai resolver para nós. Aí nós vamos fazer a nossa parte, que é orar, que é trabalhar, que é buscar a Deus, e o restante entrega nas mãos deles, entrega nas mãos dele, que ele vai fazer. E é o companheirismo, vai resolver todos os nossos problemas. Então nós nunca devemos deixar essas coisas, essas pequenas coisas atrapalhar, porque nós temos um Deus muito grande. E agora aqui no parágrafo 36, e nessa mesma linha, o irmão Brana vai falando sobre a chave. Tudo que você vai abrir precisa de uma chave. E nós temos essa chave, mas muitas vezes não sabemos usar ela. E é o que nós fazemos cada vez que nós viemos para o culto. Nós estamos pegando a chave e destrancando. Às vezes o corpo está cansado. Você trabalhou o dia inteiro. Mas você tem que vir, porque você está destrancando portas. Você está alimentando a sua alma. Nenhuma chave pode destrancar porta alguma, até que seja usada por uma mão. É o 36. Tem que haver algo para usar a chave. A chave, ela mesma não pode se usar. Tem que haver algo para mexer com a chave. É como esse microfone, no qual estou falando, com este microfone mudo. A menos que haja alguém para falar através dele, ele não pode falar sozinho. Tem que haver algo para falar através dele. Então, não é o microfone, é a voz ou barulho atrás que o microfone transmite para a onda no ar ao seu ouvido. Agora, esta é a maneira que é pregar o evangelho. Não somos nós mesmos, como ministro, nós não somos o evangelho, mas somos somente transmissores. Nós não sabemos pregar. Deus, através da nossa agência, do homem que ouve. A visão é do mesmo modo. Eu nada sei neste momento para dizer à igreja a respeito de visão, mas se o Espírito Santo me mostrasse primeiro uma visão, então eu transmitiria para aquele a quem ela fosse dirigida. Então ela não é minha. A visão não sou eu, é Deus quem dá a visão. Eu atuo como um transmissor para trazer a mensagem da visão para o povo. Agora,
A chave é a mesma coisa, perdoe-me, a chave simplesmente é segura na mão de quem abre a porta. Vem? Tem que ser a mão. Agora, sobre a chave que falei nessa noite, somente uma mão pode segurar esta chave. E esta é a mão da fé. É a única coisa que pode segurar a chave em mãos. Isto requer uma mão de fé para aquilo. Agora, tomamos como a chave para o conhecimento. Agora, um homem tem que, se ele está tentando ajuntar conhecimento, vem agora, há uma chave para isto. Há uma maneira que este homem tem que abrir. Ele tem que, para obter seus livros e seu ensinamento, e ele pode, ninguém pode ensiná-lo. Eles podem ensiná-lo, mas ele tem que aprender. É a única maneira pela qual isso pode ser feito. Ele tem que apanhar aquela chave, pois algo ali que desenrola, revela o conhecimento que ele está procurando. Existem pessoas que gostariam de tentar tocar piano ou música. Elas não sabem como fazê-lo, mas elas poderiam ir ali e o professor dar aulas após aulas, e elas nunca aprendem. Elas simplesmente não podem segurar a chave daquele mistério, como o ritmo, ou o som, ou a melodia, e os demais dons. Isto requer uma chave. É isso que o irmão Brana está falando. Cada pessoa tem uma chave para um dom. Eu lembro da irmã Ana Laura tocando. Ela não tinha chave para o piano, mas ela tinha para o violino. E ela pegou aquela chave e toca violino. E o irmão Brana está falando aqui, é Deus que dá essa chave para cada um. A matemática, existe a chave de matemática que você simplesmente obtém para compreendê-la. Eu vejo homens que podem tomar 4 colunas de algarismo e colocar seus dedos, cada uma com seus dedos numa coluna de algarismo, e simplesmente ir descendo assim em talvez 5 ou 6 algarismos e colocar a resposta embaixo. É tabuada, né? Tem pessoas que têm um dom, vai lá e tem a chave para aquilo. De 4 colunas de uma só vez, em qualquer parte de 1 a 9, bem, eu tenho muita dificuldade em calcular uma coluna, a não ser que eu conte nos dedos da mão e dos pés para calcular uma coluna. Eu nunca consegui encontrar esta chave, mas veja você, alguns têm aquela chave para isto e sabem como fazê-lo. Existe a chave para o conhecimento, para o homem em busca do conhecimento. Existe a chave da ciência, pesquisas científicas. Agora, esta é uma chave. As pessoas estão em busca desta chave. Como aqui, algum tempo atrás, eles descobriram um átomo e sabiam que ali havia átomos. Então, os átomos formavam as moléculas e assim por diante. Agora, eles tiveram que pesquisar. Alguém cria que se aquele átomo segurava tudo, se o átomo pudesse ser girado, então, se poderia ser tomado aquilo que segurava, separá-lo, porque tudo é composto por átomos. Nós sabemos disto. Agora, aquele poste é composto por átomos, você é composto por átomos. A grama, as árvores, tudo é composto por átomos. Bem, se aquele átomo gira para um lado, se ele for rompido e tornar a voltar, então ele é destruído. Agora, grandes cientistas, eles creem que aquilo poderia ser feito e eles trabalharam e passaram horas e horas, semanas após semanas, anos após anos, até que finalmente eles conquistaram aquilo. Foi, eu creio, que Thomas Edison, concernente à luz, pois eles diziam que o homem tinha sabedoria que poderia produzir a luz elétrica. Ele é o inventor da lâmpada. Ele nem mesmo ia para a cama à noite. Ele tomava um sanduíche
em sua mão, comia sua refeição e assentava ali, calculava e trabalhava. Em alguma parte, lá no fundo de sua mente, algo lhe dizia que ele poderia fazê-lo. O que é isto? É a chave para abrir o caminho. Há muitos anos atrás havia um homem que cria que ele tinha talento para escrever histórias em quadrinhos. Ele cria que ele tinha a chave em sua mão e ele queria, ele morava em Kansas. Ele foi a um editor de um grande jornal em Kansas City e levou consigo algo que havia escrito. E o editor disse: Senhor, você simplesmente não tem nada. Você não precisa nem tentar. Você não dá para isso. Mas aquilo não deixou satisfeito. Ele sabia que ele podia fazer aquilo. E ele voltava vezes tentando, e o editor rejeitava, e finalmente ele foi a outros lugares, e eles rejeitavam, dizendo: Senhor, você não dá para isso. Você não pode fazer isto. Mas mesmo assim, ele cria que podia fazer aquilo. E esta é a maneira que ele tinha algo em suas mãos. Finalmente ele obteve o emprego para escrever um pequeno script, para, eu creio que um artigo ou algo para uma igreja, alguma espécie de história em quadrinhos para uma igreja. E ele alugou para si mesmo uma pequena garagem infestada de ratos, onde os ratos corriam por todos os lugares, em tudo, em seus papéis, e ele começou a observar a peculiaridade de determinado ratinho. Foi ali onde a história do Mickey Mouse nasceu. Agora, ele é multimilionário, Walt Disney, porque ele tinha algo em sua mão. Ele sabia que segurava aquilo. Ele sabia que podia fazer aquilo. Esta é a maneira que cada grande realização é feita. Quando o homem e a mulher têm algo em sua mão e sabem que pode fazê-lo, como Brana fala, ele sabe que tem aquilo na mão. Tem um cientista de Israel, ele observou uma árvore, que a árvore nascia no meio do deserto, a árvore crescia e dava frutos melhor do que qualquer outra. E ele começou a escavar ali para tentar entender por que a árvore nascia no meio do deserto. Aí ele descobriu que passava uma tubulação. Israel não tem muita água lá, então ele dessalinizava a água do mar, trazia, e a hora que a bomba ligava, vazava um pouquinho de água e aquela água gotejava. Então aquela árvore crescia. E aí ele obteve essa chave. Ele esperou ele se aposentar, ele foi lá e criou o sistema de gotejamento. Ele descobriu que não precisava desperdiçar tanta água, igual é feito no Brasil hoje. Tem aqueles canhão de água que fica jogando água, milhões de litros de água desperdiçado. Apenas uma mangueira com um sistema de gotejamento, e aquilo ficava pingando. E era de um vazamento. Aí ele descobriu aquilo, ele não saiu contando para todo mundo. Ele falou: não, espera. Aí ele se aposentou, foi lá, montou uma empresa de encanamento com mangueiras de encanamento. E hoje a empresa dele tem mais de 4.000 funcionários no mundo todo, é líder mundial. Israel se tornou uma potência agrícola em frutas cítricas no meio do deserto. Por quê? Por causa de uma chave que um homem obteve, que ele criou essa empresa. Aí ele disse que o tanto de mangueiras que eles já produziram daria para ir e voltar à Lua não sei quantas milhões de vezes. Ou seja, muitas vezes Deus nos dá algumas chaves durante o dia, nos dá uma chave para a cura, nos dá uma chave para alguma libertação, para algum empreendimento, mas nós simplesmente, deixa para lá. Nós temos, irmãos, que agarrar isso, porque o Deus é o mesmo. O Deus que agiu no passado, ele age hoje. Então, quando aquilo vir no seu coração, principalmente dos jovens, eu quero fazer algo, não deixa ninguém te desanimar. Nós temos aqui, a mensagem para isso. Isso aqui não é filosofia. Isso aqui é a palavra de Deus.
Nós temos a mensagem. Aquilo veio no seu coração, pode falar o que for, não vai dar certo, isso vai dar errado, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar, não. Você tem a chave. É só você que tem, não é o seu vizinho que tem, não é o parente que tem, não é o irmão que tem, é você. Tem que estar no seu coração. Aí Deus te deu aquilo, você vai lá e faça aquilo. E vai dar certo. Olha aqui as experiências aqui. Ó. Isso acontece diariamente. Vamos continuar aqui. Aqui, irmão Bruno fala da vacina. Ó. Quando a poliomielite atacou a nação, como fomos todos intimidados para nos vacinarmos, para aniquilar aquilo. Quando a paralisia infantil atacou, ontem estava ouvindo um médico enquanto eu dirigia pela estrada. Determinado médico de Louisville, ele disse, há poucos anos atrás, quando a grande praga atingiu Louisville, disse, se você tivesse ido ali onde fui, visto 57 respiradores de uma só vez, e homens e mulheres e meninos e meninas paralisados com uma doença chamada poliomielite, e não havia nada que pudesse ser feito a respeito daquilo. Disse, nunca quero ver uma coisa como aquela outra vez. Porém, a ciência pensou, se existe tal mal como a paralisia, com certeza algo para neutralizá-la. E eles lutaram, eles permaneceram nas ruas de botas e corpo de bombeiro, e estenderam seus chapéus e pediram esmolas, eles mendigaram, eles fizeram tudo tentando encontrar a chave para destrancar a porta para a liberdade. E finalmente, um cavaleiro cristão chamado Salk descobriu a vacina, porque havia um mal segurando, havia um assassino segurando, havia uma chave em alguma porta que podia destrancar a liberdade. Outra vez, para o homem, a vacina Salk foi o grande tratamento. O que a chave pode fazer? A vacina foi trazida agora. A paralisia infantil está sendo aniquilada com esta vacina, porque eles nunca se cansaram, nem deram por entregue. Aquela chave estava em alguma parte. Havia algo que imunizaria aquilo, e eles estavam supostos a encontrar aquilo. Se existe tais males como a poliomielite, difteria, varíola, febre amarela, tétano, e assim sucessivamente, que a ciência, estes males, há quem seja capaz de lutar dia e noite até encontrar a imunização para eles, porque são males, são assassinos. Quanto maior é a chave da salvação para o homem que está no presídio do pecado, há uma chave para aquela porta, para a liberdade daquilo. Se a pessoa simplesmente puder pegar um folheto desses que nós entregamos, aquilo é a chave. Ele está salvo, acabou os problemas dele, ele tem a vida eterna ali nas mãos deles, mas o que eles fazem? Lê e simplesmente deixa lá. Mas o trabalho precisa continuar sendo feito. O irmão Brana fala aqui, ó. Agora, lemos em São João capítulo 10, Jesus dizendo, eu sou a porta do aprisco, eu sou a porta. Não uma porta, a única porta. Eu sou o caminho, o único caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta do aprisco, e todos que vêm ante mim são inimigos, ladrões, assaltantes, e ele é a porta do aprisco, a porta da salvação. Há somente uma porta para a cura, é Jesus. A porta. Há somente uma porta para a paz. O mundo briga hoje por causa de paz, mas não tem outro caminho. A minha paz vos dou, ela é única, porta para a paz, genuína. Você pode pensar que tem paz, você pode ajuntar dinheiro suficiente para comprar sua casa, você pode ajuntar dinheiro suficiente para comprar as roupas, seus filhos, ter alimento para comer, porém, você pode ter acumulado popularidade suficiente para ser popular entre as pessoas,
mas quando você tira seus sapatos à noite e se apronta para deitar, há somente uma coisa que pode te dar a paz, isto é, se você soubesse que morreria naquela noite, há somente uma paz, isto é, Jesus é a paz, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa cura. Eu sou o Senhor Deus que te cura de todas as suas enfermidades. Ele é a porta para o céu, e não há outra porta, nenhum outro caminho através de Jesus Cristo, que Ele é a porta para o céu. Agora, Jesus é a porta para todas estas coisas. A fé é a chave que abre a porta. Agora, se Jesus é a porta para todas essas promessas de Deus, fé em sua obra consumada abre cada porta de todo o tesouro que há dentro do reino de Deus. Vem? A chave é a fé que abre cada promessa. Ele faz, a chave da fé faz isto. Fé em sua obra consumada. É sobre estas chaves que estamos falando. E nós temos isso. Deus dá, mas nós temos que pedir, temos que clamar, senão a coisa não acontece. Portanto, eu creio no Evangelho completo. Cada palavra de Deus que faz soltar o poder de Deus leva as suas bênçãos ao povo. É a palavra para a porta que destrava isto. Aqueles grandes heróis, aqueles profetas e grandes homens da Bíblia que possuíam aquela chave. Esta é a razão pela qual eles podiam fechar a boca dos leões, extinguir a violência do fogo, escapar o fio da espada, trazer os mortos de volta à vida, outra vez, realizarem todos os tipos de milagres. É porque eles seguravam aquela chave e eles sabiam que ela funcionava, porque era a chave nascida das Escrituras. Aqueles irmãos queimando na arena. Imagina se ele não tivesse, não entrava. Imagine os leões. Quem já viu um leão assim numa jaula de perto sabe o tamanho que é o animal. É muito grande. As feras. Imagina, se não tivesse aquilo. É a mesma coisa hoje. Se você não tiver, nós não vamos vencer. Irmão Brana fala aqui mais na frente. Você sabe, uma chave que tranca, destranca também. Vem? Você pode soltar ou prender, isto é certo. A mesma chave que tranca, destranca. A chave que destranca pode destrancar. É exatamente isso, vem? Porque isso opera em ambas as maneiras. Que pena que a igreja havia perdido isso. Que coisa triste foi quando a igreja se vendeu a credos. Eles não têm mais isto. Eles não têm mais essa comunhão, este companheirismo. Eles não fazem ideia do que nós temos aqui. Eles perderam essa chave. Como temos feito hoje, agora, chamar para unir, nós vimos onde a grande hierarquia romana e os seus vão se encontrar agora. Eles vão mudar alguns programas. Eu pensei, eles não mudariam, mas eles irão de todos os modos dar cada sacerdote o poder do Papa, seja o que for, onde ele estiver, e assim por diante. Que pena, que coisa, se vendeu, dogmas, palavra, vem? Foi aí onde eles deixaram a chave. O mundo perdeu. Eles não têm mais essa chave. O poder, você vê como anda as pessoas na rua hoje, eles andam no olhar deles. Não tem. Você vê um jovem na igreja, uma criança, é diferente. Por isso nós devemos valorizar isso. Aqui, o irmão Brana fala dele quando ele começou. E as pessoas, olha o que essas denominações que eu acabei de ler aqui falavam para ele. Quando eu comecei com os cultos de cura, muitos de vocês aqui recordam minha mensagem naquela manhã.
como Davi saiu para encontrar com Golias, eu preguei sobre isto. E eles me disseram, ele disse, nos dias da ciência moderna, quando nós temos todos os tipos de pesquisas médicas, quando nós temos os melhores médicos, quando a igreja há muito tempo esqueceu da cura divina e coisas, e muitos anos atrás, como você chegará diante de um grande gigante como aquele? Como você chegará diante de um metodista, batista, presbiteriano, até mesmo dos pentecostais, que esqueceram isto há muito, sem denominação, para te apoiar? O que você fará, Bill? De algum modo ou outro, aquilo não modificou. Não mudou, irmão Brana. Ele ia pregar cura. Eles falavam que a medicina estava avançada, não tinha mais cura. O ponto de vista nem um pouco, pois eu segurava em minha mão uma chave. Eu disse, eles disseram, ninguém crerá em você. Você não será capaz de fazer isto. Ninguém crerá em você. Eu disse, eu não me importo. Uma coisa é certa, Deus me chamou e eu devo ir porque Deus me chamou. Eu segurei a chave, ele me havia chamado, ele me havia mostrado, ele me havia dito, e vi a sua presença quando ele me ordenou e a chave estava ali. Irmão Branham adquiriu aquela chave. Ele fala aqui, conta a história do irmão. Ele falou para o irmão que ia matar o urso e o caribou. Aí o irmão, olha o que o irmão Branham fala dele aqui. Ele olhou ao redor outra vez e eu olhava para a sua face enquanto ele olhava para mim, como se lá no fundo do seu coração ele quisesse saber, vem? Ele esperava que ele viesse. O irmão que estava com ele ficava olhando, cadê o urso que você falou? Aí o irmão Branham diz aqui, ó, mas ele não tinha a chave. Ele não tinha aquela chave do urso. Quem tinha aquela chave do urso era o irmão Branham. Depois o irmão Branham vai lá e mata aquele urso. Então, nós temos que ter a nossa chave para tudo que nós formos fazer na vida. Porque se você não tiver aquilo, você vai ter que voltar atrás. Você vai parar como todo mundo para, começa uma coisa e para, porque não tem a chave. Nós precisamos dessa chave. E aqui eu queria já partir para o encerramento. Vem, Deus, dê-nos a chave, né? Olha aqui que o irmão Branham fala, quando você não tem aquela chave, você se espalhará tão certo quanto o mundo. Há somente uma coisa que pode te segurar em perfeita linha. Esta é a Escritura, a Bíblia, a palavra. Ora, ambos céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Se nós não tiver essa chave nas mãos da cura, da salvação, da revelação, você se espalhará tão certo quanto o mundo. E queria encerrar com esse 96. Então, segure a chave, a fé na palavra, e cada pouquinho de fé que você crê, e não tenha nenhum pingo de dúvida, você poderá destrancar cada porta que está entre você e as bênçãos que Deus tem para você. Que Deus possa nos ajudar e ter as chaves. Esta é a minha oração. Vamos inclinar nossas cabeças. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor nos fez, ó Pai. Por esta palavra, ó Pai, uma simples e humilde palavra, ó Pai, mas o suficiente para os nossos corações se regozijar, ó Pai, ir crendo nesta palavra, ó Pai, ir buscando ao Senhor enquanto se pode achar, ó Pai. Não deixa-nos desanimarmos, ó Pai, não deixa-nos sair deste caminho, Senhor Jesus, não deixa-nos cortar voltas, ó Pai, não deixa-nos dar mais nenhum passo sem essa chave, ó Pai, porque senão vamos ter que voltar lá atrás. Não importa se vai passar 10, 20, 50 anos, ó Pai. Queremos ser crentes, cristãos convictos, ó Pai, com a chave na mão, que nada, ó Pai,
nada possa nos, nenhum terremoto, nenhuma tormenta possa nos fazer parar, ó Deus. É o que nós te pedimos em teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Praise the Lord. Hallelujah. And besides the reason that you do believe. Amém. Graças a Deus, irmãos. Cumprimente seu irmão. Amanhã, às 7h30, estaremos aqui. Escolinha das Crianças, 8h30, o culto em Campinas. E o dia todo a transmissão aqui. Cumprimente seu irmão e volte para casa abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém.